O senhor tem quase um ano de mandato, né? O poder tem feito bem? O que o senhor acha? O meu balanço é que eu sempre digo que eu estou numa missão, não é? Então o poder ele consome também, não é? Não há quem passe por esse processo aqui sem doar de si, doar do seu tempo, da sua saúde, né? Da sua energia. Então eu me considero numa missão. O poder é algo que é muito claro para mim. Ele tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Não tenho apego a esse local. Por outro viés, o resultado que a gente já apresenta com 9, 10 meses de governo, na nossa avaliação de governo, ele é muito bom, o que nos dá vontade de permanecer, né? de continuar trabalhando para os catarinenses, para todos aqueles que vêm para Santa Catarina. Esse é um padrão: missão, doação, né? E tempo para terminar. Qual que você acha que tipo de legado o senhor espera deixar no final do seu mandato? Como é que foi o governo Moisés, na visão das pessoas? Um governo inovador, né? Transparente, leve, que diminua o tamanho das estruturas públicas do Estado e que, a partir desse movimento que nós fazemos de transparência, de compliance, de integridade, o Estado nunca mais volte a ser o que era. Não é? A forma de contratar vai ser sempre, a partir desse nosso movimento, o melhor para o Estado, a melhor contratação, o melhor serviço. A nossa parceria com os governos municipalistas, eu penso que isso nunca terá mais volta. O Estado está fazendo alianças com os consórcios municipais. Esse modelo de gestão, ele não existe em outro lugar e ele vai ficar, porque como ele vai dar certo, a gente crê nisso, já está dando certo, né? O primeiro consórcio que licitou obras de restauração de rodovias já economizou em sinalização 48%, 37% em restauração de rodovias e recuperação. Você acha que isso vai vencer a receita dos prefeitos que ainda temem que o dinheiro não seja suficiente para ganhar uma nova atribuição? Eu acredito que com isso a gente economiza, com o mesmo dinheiro a gente vai fazer mais, isso vai agradar os prefeitos, porque apesar de haver o temor, o dinheiro que nós estamos investindo é já 2, 3 vezes mais do que os governos anteriores investiam. Então, com a capacidade que os prefeitos têm, por exemplo, 30 milhões, o Sim Catarina economizou na primeira compra dele. 30 milhões é um valor relevante, né? Para a gente entender, então, que esse valor que o governo investiu 50 milhões no ano passado e nós vamos investir 70 esse ano e cerca de 125 milhões no ano que vem, ele pode representar 200, 250 milhões. Então, o resultado será bom. Isso não significa que o governo não vai avançar em outras obras, né, de intervenção de rodovias que precisam de um valor mais alto ou até mesmo no nosso projeto Essa Novos ideia Rumos. de repartir os deveres com a base, com os prefeitos, através desses consórcios, pode ir para outras áreas além da pavimentação, restauração de rodovias? É o que a gente está fazendo aqui, até essa semana a gente buscou, né, os últimos municípios para a questão do consórcio aqui da Grande Florianópolis. A gente pretende olhar lixo, para onde vai o lixo, o que a gente pode fazer em conjunto com as regiões metropolitanas, o transporte intermunicipal, tudo que nós pudermos fazer de forma consorciada, comprarmos melhor, entregarmos melhor, isso vai ser, eu acredito que será a marca do nosso governo, inovação, um governo leve, um governo que busca o melhor para... Ninguém vai sentir saudade das secretarias regionais? Tenho certeza que não. O senhor não é um político profissional, né? O senhor é a nota política, enfim. Como é que o senhor tem se sentido num meio que é tão criticado no Brasil, né? Que é tão atacado, por razões óbvias até, então como é que o senhor tem se sentido? Eu me sinto num campo um tanto quanto minado, porque qualquer movimento do governador, às vezes uma fala, às vezes um compromisso assumido, ele tem interpretações as mais diversas e muitas delas às vezes são negativas, porque as pessoas já vislumbram, e quando se fala em política é isso, né, a eleição que se aproxima do próximo ano, 2020, né, para prefeitos. Então, há sempre aqueles que entendem a linguagem do governo e aqueles que fazem questão de não entender. Então, veja, é um campo minado, é um território que a gente estava acostumado, mas não estava dentro, inserido nele, né? E agora hoje a gente experimenta mais o lado bom disso e o lado ruim, não é? O lado de poder executar, de poder fazer boas entregas, mas o lado da interpretação das pessoas. Acho que se o governo falar bem, entregar, se comunicar bem, essa é uma questão que é superável. E esse lado bom já faz o senhor pensar no futuro? Sei que é cedo ainda, faltam 3 anos ainda para completar o primeiro mandato, mas já faz o senhor, esse lado, essa mosca boa da política, já faz o senhor pensar no futuro, em outras ambições, novas ambições? Eu não retiro o compromisso que eu tenho com as pessoas que vieram trabalhar comigo. E essas pessoas dizem, nós temos que continuar. Quando terminar esses 3 próximos anos, que a gente vai continuar fazendo entregas, o governo vai estar ainda muito melhor,
as entregas serão maiores e o Estado, que essa é a nossa grande meta, o Estado vai estar saneado financeiramente. Aí as entregas elas quadruplicam, elas quintuplicam. Então a nossa esperança é continuar o trabalho para revolucionar em entregas em Santa Catarina. O senhor desde o início disse que ia separar o que era o governo e o que era o partido, o PSL. O senhor tem dito que é um compromisso com quem está aqui, com quem montou com a sua equipe, inclusive para continuar. O senhor imagina como estará o seu partido quando o senhor quiser lá na frente talvez disputar a reeleição? O partido vai estar purificado, eu diria, não é? Revelado, né? Porque hoje a gente tem as revelações no dia a dia. Cada movimento que a gente assiste hoje eu caminho para o interior do Estado com deputados da base do governo que não são do meu partido. Então, faço entregas com eles, eles participam das demandas, eles me trazem as demandas regionais e a gente recebe prefeitos, atende indiscriminadamente. Da forma como nós prometemos na campanha, que seria um governo suprapartidário. Se alguns integrantes do partido não entenderam, a gente continua o trabalho de igual forma. O senhor foi eleito na onda gerada pela eleição do presidente Jair Bolsonaro, o senhor, alguns deputados. O senhor se sente, de certa forma, devedor a essa onda, como se devesse alguma lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, seja qual for o caminho que ele tome? E acrescento, como é que está a sua relação com o presidente Bolsonaro? A relação é excelente. É claro que o presidente é sempre um presidente, né? Então ele não é uma pessoa disponível para todos o tempo todo. Então eu sempre preservo muito a figura do presidente, assim como eu preservei a figura do Paulo Guedes, que eu dizia há pouco, que poupei ele de uma agenda ao final do dia intenso. Então, o presidente esteve aqui, conversamos, é sempre muito bom, a nossa relação é boa, só que eu sei que as demandas que eu tenho que entregar não são efetivamente para o presidente. O presidente tem 1 milhão de coisas na cabeça, então eu sempre procuro os ministros do presidente e eles estão presentes em Santa Catarina, estamos muito alinhados e a gente consegue receber, né, o retorno de todos os ministérios. Tivemos boas notícias em todas as áreas, agora na infraestrutura também. E a gente apoia os trabalhos do Ministério. Não é? É o caso das concessões. É uma ruptura, né? Você aceitar uma concessão de rodovia e que ela tem um custo agregado a isso. O governo aceita, o governo entende que a gente tem que alienar outros ativos que nós temos, porque na questão dos portos, nós temos que avançar muito, né? Em algumas empresas públicas a gente tem que avaliar o resultado de cada uma delas e fazer com que ela ganhe valor, né? Mas estar aberto a essa possibilidade. O que o governo federal está fazendo hoje é esse movimento e nós caminhamos alinhados com o governo federal. Mas o senhor se sente de alguma forma devedor ou que deva alguma lealdade à onda Bolsonaro? Não, ao presidente a gente sempre deve. Eu digo que ele é o nosso presidente, é o meu presidente da República, então nós temos que ser leais ao nosso grande chefe, o presidente Bolsonaro. Agora, eu não tenho dívida, até porque a minha estada no partido, eu tenho certeza que veio para contribuir com o partido, veio para contribuir com aqueles que correram a eleição comigo. Eu ajudei a eleger muitas pessoas, eu não tenho dúvida disso. E também atribuo, obviamente, que o gesto de mudança dos catarinenses também se deu pela renovação que o Jair Bolsonaro trouxe quando se candidatou. Então, as coisas são conectadas, mas não são necessariamente amalgamadas. Elas podem andar, né, lado a lado, mas com projetos, cada qual. Né? O nosso projeto é Santa Catarina. As pessoas me perguntam se eu sou candidato a presidente da República, se alguém já me convidou, ou até ficam na rede social dizendo... Já convidou? Não. Tem gente que sonha com isso, né? Que vem me perguntar, mas não tem conversa, até porque eu digo o seguinte, o nosso projeto é continuar no PSL, continuar fazendo, e aí tratando de partido, né? Um partido com compliance, com transparência, que não tenha nenhum ato não republicano. E enquanto a agremiação me aceitar, eu nunca fui agremiado a nenhuma, por que eu vou estar agora pulando, né? De agremiação em agremiação? Então, eu não tenho nenhum problema com o partido, nem com os outros partidos. Acho que isso me dá muita tranquilidade. A gente pode dividir o PSL hoje entre os que pulariam atrás de Jair Bolsonaro se ele pulasse a janela e os que preferem espiar para ver onde é que vai dar isso. Em que lugar o senhor está? Não, eu estou na agremiação, estou alinhado, não sairei do PSL, né? O presidente anuncia, né, que sai, não sei se é dele essa fala, porque eu não perguntei isso para ele, mas se isso se confirma, eu continuo, eu não tenho nenhum problema com o PSL. Mas sobre valores humanos, governador, os valores humanos do presidente Bolsonaro comungam com os seus valores? É muito difícil de eu avaliar o valor humano dele, né? Eu não tenho essa intimidade com o presidente, o que ele reputa como sendo... Mas eu acredito, entendo, que os princípios republicanos, os princípios de um lado um pouco conservador, que cada um o grupo, a equipe que o próprio presidente escolheu, reflete um pouco do que ele é, do que ele pensa. Então,
Acredito que é um homem conservador, que é um homem que prima pela família, pelos interesses das crianças, pela proteção daqueles que são mais vulneráveis. E eu acho que nisso a gente se alinha, né? Eu também não vejo, né? Porque cada um tem um jeito de se comunicar. E aí nisso a gente não coincide, né? Eu trato a imprensa da minha forma, o presidente trata da dele, eu trato as pessoas da forma dele, eu trato da minha. E isso a gente não precisa, como eu brinquei com o Piara, né? Primeira entrevista que eu concedi, eu disse que eu não era um mini Bolsonaro. Eu acho que eu continuo não sendo, eu tenho o meu jeito. E o que eu vejo, às vezes, são pessoas que dizem proteger o presidente ou estar o tempo todo aliados ao presidente, mas as atitudes não são republicanas como deveriam ser. Então, muitas pessoas têm uma fachada, né, de dizer que são defensores de um projeto, mas às vezes elas não está embutido ali outros interesses não republicanos. Que tipo de interesse, governador? Eu penso que algumas pessoas estão correndo atrás da dominação, inclusive de grandes partidos, fundos partidários, essa influência que o partido vai ter por conseguir, agora para a próxima eleição, ter dinheiro. Então, hoje, dos 6 deputados estaduais do PSL, 4 dizem que estão independentes em relação ao governo. Como é que o senhor compensa isso na Assembleia Legislativa em termos de governabilidade? Eu vejo movimentos de vários deputados que são solidários, inclusive, ao governo, dizendo: olha, governador, independente nós não estamos muito próximos, até que deputados que nem fazem parte da base do governo, mas sempre que o senhor precisar votar algum projeto que seja crucial, importante para o Estado, o senhor nos procure, que terá de nós o respaldo. Então, esses dias eu estava fazendo uma entrega de uma rodovia, de uma obra que iria iniciar, eu olhei, não vi nenhum deputado do PSL ao meu lado, né? E aí eu tive que citar isso, né? Dizer: olha, os deputados que estão aqui fazem parte da base do governo, apesar de alguns deputados do nosso partido não entenderem assim. Hoje a gente tem um alinhamento com o deputado Alba e com o deputado Mocelin, são os 2 deputados que estão firmes nesse projeto e que são moderados, que são equilibrados, né? Então a gente vai trabalhar com quem raciocina, com quem tem essa capacidade. Esse evento seu em Joaçaba, eu vi a foto. O senhor estava entre Valdir Cobalcini, Romildo Titon e Moacir Sopelsa, 3 MDBistas. O senhor construiu uma relação do MDB que o MDB hoje apoia o senhor. O senhor acha que o eleitor que votou no senhor ano passado esperava que o senhor compusesse com o MDB? Eu não sei se isso é uma composição, porque a composição normalmente é o seguinte: olha, eu vou te dar tantas secretarias. Isso é a composição da antiga política, né? E não há isso no nosso governo. Nosso governo todo é técnico, a gente tem talvez 1 ou 2 integrantes do governo, diria 1, que veio da política, veio do próprio PSL. Né? E as escolhas foram de entrevista com o governador, 3 horas, ninguém entendeu esse movimento. Eu trancado lá no centro administrativo, 2 meses. Diziam que o governador tinha assumido. Então, numa composição, né? A gente pode trabalhar em composição se a gente pensar nas eleições municipais, se houver alguma coligação, alguma disputa junto. Hoje a nossa prioridade é trazer ao partido ou fazer lideranças dentro do partido. Agora eu vou querer que o senhor conte um segredo que o Brasil inteiro quer saber. Como é que se conquista o apoio do MDB sem entregar cargos para ele? Esse é um mistério. A gente o que a gente entendeu ali? Que as pessoas têm necessidades nas suas comunidades, cada deputado representa uma comunidade, ele é abordado pelo cidadão: deputado, eu preciso disso, olha, eu vou levar esse pleito ao governo. E a gente tem atendido, e todos eles são assim, obras impactantes, foi o que a gente definiu com os deputados: olha, tragam, mas não são questões pessoais, tragam obras que impactem no desenvolvimento da tua região. Então o deputado trabalha, discute com a sociedade, escolhe tal rodovia, tal via rápida, tal empreendimento é importante, um centro de eventos, um centro de inovação, é importante para a minha região. Isso vai gerar emprego, renda. Então eu vou defender esse projeto junto ao governo do Estado. Não precisa ser do meu partido para fazer isso, é isso que está acontecendo hoje no governo. Hoje eu vindo para cá, eu disse para alguém na empresa que estou indo entrevistar o governador Moisés. O governador sumido. Que o Pera acabou de dizer. Como é que você se sente quando eu sinto que esse governador sumido? Isso, eu acabei de dizer para o secretário da Casa Civil assim: rapaz, isso é um poço, parece aquele poço sem fundo, né? Quanto mais eu compareço, quanto mais eu rodo, mais as pessoas dizem: o governador tem que comparecer, o governador tem que estar presente. Eu estava no oeste de Santa Catarina e fiz uma transmissão na minha rede social, um vídeo, né? E alguém comentou: governador, o senhor tem que vir ao oeste. E ele não se tocou que eu estava no oeste. Então aí alguém na rede social falando: mas o governador está aqui. Então isso não tem solução, são 295 municípios. Dá para governar sem helicóptero então? Dá. É um governador só. E eu tenho um outro perfil, isso que eu acho que é legal deixar muito claro, né? Eu dizia, teve alguns prefeitos que me disseram: só tem que voltar nessa grande cidade, nesse grande centro. Eu disse: olha, prefeito, me desculpe, mas o senhor vai ter a minha atenção, os projetos da cidade
a gente vai tentar contemplar um a um. Quando não der, a gente coloca na programação. Mas serei um governador diferente. Eu vou estar muito focado aqui no governo, porque isso traz segurança para aqueles que trabalham comigo também. O que é que o governo quer? O que é que o governo avaliza para nós fazermos? Então, eu cobro dos secretários, mas eu sou presente, o governador muito presente em cada ação. E para isso existe Central de Atendimento aos Municípios, nós temos aqui na Casa Civil, nós temos a própria Casa Civil, a Assembleia se relaciona fortemente com o secretário Douglas, todos os deputados, quando pedem a agenda, têm acesso ao governo, enfim, nós nos reunimos com a base do governo aqui, quase que semanalmente, quinzenalmente, eles tomam um café com o governador, às vezes é um jantar, enfim. Hoje é uma lenda. Eu acredito que sim. Aliás, para provar que é uma lenda, nos primeiros 9 meses de governo, nós levantamos que eu estive 61 dias fora da grande Florianópolis, viajando, fazendo entregas. E todas as viagens tiveram entregas, então esse é outro perfil. Eu só viajo para fazer entrega. E 61 dias, isso considerando 9 meses, é um bom percentual.